Liberdade significa responsabilidade. Liberdade significa responsabilidade. Esta é uma frase de um senhor que foi Prémio Nobel, foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura em 1925, George Bernard Shaw. E a verdade é que esta frase não termina aqui. A frase é a seguinte: liberdade significa responsabilidade e é por isso que a maior parte das pessoas a teme. Então repara, que coisa tão mágica, que coisa tão impressionante. A liberdade significa responsabilidade e é precisamente por isso que a maior parte das pessoas teme a liberdade. E eu sei que isto pode ser estranho, aquilo que eu estou a dizer, porque nós vivemos num mundo onde nós lutamos para ser livres. Nós vivemos num mundo, e felizmente, pelo menos em Portugal, nós vivemos numa sociedade democrática, numa sociedade onde nós somos livres, certo? Ou pelo menos somos mais livres do que aquilo que as pessoas eram há alguns anos atrás. Vamos pôr desta forma. E dizer que as pessoas têm medo da liberdade pode ser algo desafiante, mas olha, eu nestes vídeos tenho mesmo essa intenção. Tenho a intenção que desafie esse lado. É mesmo a intenção de espicaçar, é trazer outras perspectivas, trazer outras percepções acerca da vida e acerca dos conceitos. E esta frase do George Bernard Shaw, 1925, Prémio Nobel da Literatura, repara, 100 anos atrás, ok? Liberdade significa responsabilidade e é por isso mesmo que a maior parte das pessoas a teme. Estamos a falar de que tipo de liberdade? Nós estamos a falar de liberdade mental. Nós estamos a falar de liberdade espiritual. Nós estamos a falar de liberdade interna. Nós estamos a falar de liberdade de vida. E esse tipo de liberdade que nós estamos a falar acarreta muita responsabilidade. Por isso é que a maior parte das pessoas teme esse tipo de liberdade. Porque implicitamente está inserido a responsabilidade na vida da pessoa. Implicitamente está inserido a capacidade de ser responsável pela sua vida. E quando nós perguntamos a alguém se quer ser livre, a maior parte das pessoas responde que sim, claro que sim que eu quero ser livre, claro que sim que eu quero viver em total liberdade. Mas quando perguntamos a alguém se quer ser totalmente responsável pela sua vida, pelos seus relacionamentos, pelo seu resultado financeiro, pelo seu corpo, pela sua saúde, pelo seu resultado profissional, as coisas não funcionam da mesma forma. É muito desafiante alguém assumir responsabilidade verdadeira pela sua vida. É verdade. Responsabilidade pelo dinheiro que tens na conta bancária. Responsabilidade pelo dinheiro que ganhas mensalmente. Responsabilidade pela forma como está o teu relacionamento íntimo. Responsabilidade pela forma como são os teus relacionamentos com os teus amigos ou amigas. Responsabilidade pelo teu resultado profissional, a função que tu tens, o dinheiro que tu ganhas. Responsabilidade por isso. É diferente, não é? Uma coisa é dizer assim, queres ser totalmente livre na tua vida? Claro que sim. Queres ser totalmente responsável por tudo isto que eu te estou aqui a dizer? Aceitas que és responsável por isto que eu te estou aqui a dizer? Ui, calma lá. Isso não é bem assim. Eu não sou responsável por isto, eu não sou responsável. Então por isso é que liberdade significa responsabilidade e a maior parte das pessoas teme isso. Essa é que é a verdade. Então quero trazer 3 conceitos, 3 insights para podermos mergulhar um pouco sobre esta temática e para trazer ainda mais sumo em relação àquilo que eu te quero trazer com este vídeo. O primeiro conceito que eu te quero trazer é o seguinte, é uma coisa que eu repito várias vezes, é uma coisa que nós trabalhamos nos eventos da Alken, que é: assumir responsabilidade pelos meus resultados é uma das maiores transformações que eu posso ter na minha vida. E vamos lá compreender isto. Assumir responsabilidade pelos meus resultados na vida é uma das maiores transformações que eu posso ter. Assumir responsabilidade por aquilo que eu faço na minha vida é uma das maiores transformações que eu posso ter. Assumir responsabilidade pelos resultados que eu estou a obter é uma das maiores transformações que eu posso obter na vida.
E isto porquê? Quero-te explicar. Porque quando eu assumo a responsabilidade pelos meus resultados, eu entro na esfera do poder. Do poder de quê? Do poder mudar. Ok? Eu entro na esfera do poder transformar. Eu entro na esfera do poder modificar. Quando eu vivo na não responsabilidade, eu estou na esfera do não poder mudar, do não poder transformar, do não poder modificar. E quando eu entro na esfera da responsabilidade, fazer esta transformação na minha vida, fazer esta verdadeira transformação, não é uma transformação externa, não é uma transformação para os outros verem, é uma transformação interna, é uma transformação que tu fazes contigo, é uma transformação de identidade, é uma transformação daquilo que se passa dentro de ti, de tu internamente, de ti para ti, assumires a responsabilidade. Assumires a responsabilidade dos resultados, assumires a responsabilidade da tua vida, assumires a responsabilidade daquilo que se passa à tua volta. Assumires responsabilidade acerca disso. E eu não quero dizer assumir total responsabilidade, eu não estou a falar de total, eu não estou a falar de 100%, percebe isto, por favor? Porque claro que há coisas no nosso mundo, há coisas à nossa volta que nós não temos responsabilidade. Mas eu estou a querer trazer a consciência disto porque se calhar tu vives a história ou vives o filme de que há coisas à minha volta que eu não tenho responsabilidade, mas depois não assumes a responsabilidade por aquilo que verdadeiramente necessitas de assumir. E isso é muito importante de ter consciência. Eu não quero trazer impossibilidades para esta mensagem que eu te estou a transmitir. Eu não quero trazer utopias para este conceito que eu te estou a trazer. Eu quero trazer consciência em relação a isto e talvez não andes a assumir responsabilidade por algumas coisas na tua vida que na realidade a responsabilidade é tua. Olha que a responsabilidade daquilo que nós obtemos e temos e somos na nossa vida é bem mais nossa do que aquilo que nós possamos achar. Por isso é que quando eu assumo responsabilidade pelos meus resultados, isto pode, internamente, ok? Isto pode ser uma das maiores transformações na minha vida, porque na realidade é uma transformação de identidade. O segundo conceito que eu te quero trazer é o seguinte: a tua liberdade aumenta à medida que a tua responsabilidade aumenta. Então, tal como eu disse no início do vídeo, queres ter mais liberdade? A maior parte das pessoas diria, claro que sim. Queres ser mais responsável por aquilo que te acontece na vida? A maior parte das pessoas diria, não sei não se eu sou responsável por isso. Então repara, a tua liberdade aumenta na mesma proporção que a tua responsabilidade aumenta. Se tu queres ser mais livre na tua vida, se tu queres sentir mais liberdade na tua vida, liberdade de viver a vida que tu queres viver, é disso que eu estou aqui a falar. Liberdade de viver uma vida extraordinária, liberdade de viver uma vida abundante. A tua liberdade aumenta na proporção que a tua responsabilidade aumenta. Quanto mais responsável fores pela tua vida, mais liberdade tu vais proporcionar na tua vida. Quanto mais assumires responsabilidade pelos teus resultados, mais liberdade és capaz de construir na tua vida, porque és tu que constróis. Percebe isto, por favor? És tu que constróis. Se tu assumes responsabilidade, és tu. Se tu assumes responsabilidade pelos teus resultados, és tu que podes mudar isso. Se tu assumes responsabilidade pelos teus resultados, és tu que és responsável por isto. Se sou eu que sou responsável por isto, significa que se eu mudar, eu posso mudar isto. Se eu não sou responsável, eu não posso mudar. Então, quando é que tu tens mais liberdade? Quando tu consegues modificar aquilo que tu queres modificar. Quando tu consegues transformar aquilo que tu queres transformar. Quando tu vives aquilo que tu queres viver. E para tu viveres aquilo que tu queres viver, tu necessitas fazer várias transformações na tua vida. Por isso é que, percebe bem isto que eu te estou a explicar, por isso é que quanto mais liberdade eu queira na minha vida, eu necessito é de querer também mais responsabilidade. Se eu quero viver uma vida mais livre, eu necessito de querer viver uma vida mais responsável. Se eu quero assumir mais liberdade na minha vida, eu preciso de assumir mais responsabilidade. Quando eu percebo este balanço, quando eu percebo esta dinâmica, isto é profundo, quando eu percebo esta dinâmica e começo a assumir mais responsabilidade pela minha vida, eu tenho tendência a viver de uma forma muito mais livre. E o terceiro conceito que eu te quero trazer é o seguinte: a tua liberdade começa por dentro, porque a tua responsabilidade também começa por dentro. Então vamos lá perceber isto. A nossa liberdade, ela começa antes de tudo por dentro de nós.
A nossa liberdade é, antes de tudo, interna. Se eu quero criar uma liberdade externa na minha vida, eu necessito, antes de mais, de criar uma liberdade interna na minha vida. Se eu quero ser livre na forma como eu vivo, eu preciso de criar isso internamente. A liberdade começa essencialmente por dentro, porque a responsabilidade também começa essencialmente por dentro. Então vamos lá perceber esta dinâmica que eu te estou aqui a trazer. Ainda agora eu te disse, a liberdade aumenta na proporção que a responsabilidade aumenta. Quanto mais responsável eu sou, mais livre eu posso viver. Então repara, aonde é que começa a liberdade? Ela começa essencialmente dentro de nós. Porquê? Porque a responsabilidade também começa dentro de nós. E como a responsabilidade começa dentro de nós, a liberdade também começa dentro de nós. Então, à medida que eu vou assumindo mais responsabilidade na minha vida, não externamente, como eu te estava a dizer ainda agora, mas internamente, mais liberdade eu vou construindo dentro de mim. E ao construir mais liberdade dentro de mim, eu vou proporcionar mais liberdade fora de mim. E para além disso, eu vou influenciar outras pessoas também a viverem uma vida de uma forma muito mais livre. É esse o processo que acontece. Eu trabalho em mim, eu mergulho em mim, eu desenvolvo em mim e depois eu já estou a influenciar outras pessoas. E depois eu já estou a proporcionar outro tipo de resultado. E depois eu já estou a trazer esta onda de influência pelo mundo. Percebes o que eu estou a dizer? E talvez não seja por acaso que tu vês estes vídeos. Talvez vês estes vídeos porque queres ser uma onda de influência pelo mundo. Olha, hoje é o Dia Internacional do Nelson Mandela. Uma pessoa que foi uma grande onda de influência pelo mundo. Uma pessoa que trabalhou pela liberdade do seu país, dos habitantes do seu país, mas não só. Uma pessoa que é um marco histórico no nosso planeta e na nossa humanidade, com tudo aquilo que proporcionou e aquilo que fez. Eu convido-te a estudares um pouco a história do Nelson Mandela e a conseguires fazer a ligação de como é que uma pessoa que trabalhou tanto e proporcionou tanta liberdade às pessoas que estão à sua volta, o que é que ela necessitou de fazer com ela primeiro? O que é que ela necessitou de assumir enquanto responsabilidade na sua vida? Como é que ela necessitou de se libertar internamente? Uma pessoa que teve anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos presa e que quando saiu da prisão foi impulsionar a libertação de um país e na realidade influenciar o mundo todo e ser uma grande influência para as gerações seguintes. Então, neste Dia Internacional do Nelson Mandela, quis trazer este tema, a consciência de que a liberdade está relacionada com responsabilidade. A consciência de que se eu quero viver mais livre na minha vida, eu necessito de viver mais responsável na minha vida. A consciência de que quando eu começo a abraçar a responsabilidade na minha vida, na realidade, eu começo a abraçar mais liberdade na minha vida.